No nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta rica e maravilhosa oportunidade, na qual o Senhor nos concede para estarmos aqui nesta noite, bendizer, engrandecer e exaltar ao teu santíssimo nome. Louvo a Deus pela vida do pastor Francisco. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Valmir, a qual nos fizeram o convite para estarmos aqui nesta noite. Que Deus abençoe a cada um a qual se faz presente aqui nesta noite, a qual saiu dos seus lares, alguns provavelmente direto do trabalho, mas não deixaram de estar aqui para poder louvar ao nome do Senhor. Deus abençoe o grupo de varões em nome de Jesus, que muitos e muitos anos venham a se repetir, louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, e que esse grupo venha multiplicar a cada ano, em nome de Jesus, poderosamente. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 nesta noite. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém? Vamos estar lendo para nós estarmos ganhando tempo. Assim está escrito: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, amados? Tomem vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados irmãos, pastor Francisco nos deu 40 minutos, 40 minutos eu prego 3 mensagens e louvo 2 hinos. Então, gosto de ser bem sucinto em minhas palavras, mas quero compartilhar com os irmãos aquilo a qual o Senhor colocou em meu coração. Um Deus santo e um povo santo. Como nós bem sabemos, amados, quem escreve a epístola é o apóstolo Pedro. E Pedro, amados irmãos, para quem que Pedro escreveu esta epístola? Para os crentes judeus que estavam espalhados pela Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 partes do Império Romano, todos na Ásia Menor. Porém, Pedro ele escreve para uma área diferente da onde Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. Aonde nós vamos ver que quando Paulo ele conclui a sua primeira viagem missionária, e ele vai começar a sua segunda viagem missionária, o alvo de Paulo era esse povo onde Pedro escreveu a sua epístola. Porém, nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo foi impedido de entrar naquelas regiões, aonde Deus o direcionou para a Macedônia. Então nós vamos ver, amados irmãos, que é um outro lado da Ásia Menor. Então logo nós vamos ver que de onde Pedro ele escreve esta carta. Muito provavelmente Pedro ele está em Roma, aonde Pedro vai chamar de Babilônia. E é bem verdade que aqueles a qual recebem aquela carta, esta epístola, e quando eles leem e Pedro menciona como Babilônia, eles entendem o que é que Pedro está dizendo, em uma forma de código aonde a sua igreja consegue entender perfeitamente. Nós vamos ver, amados irmãos, que o grande propósito da carta de Pedro, a qual ele escreve a estes irmãos, é por causa da perseguição que os irmãos estão sofrendo. Como nós bem sabemos, na época do imperador Nero, nós vamos ver que a perseguição aos cristãos era severa. Nero, em suas crises de loucura, quando ele queria transitar no seu jardim durante a noite, ele mandava pegar alguns cristãos, colocar em crucifixos, atear fogo neles para poder iluminar o local aonde Nero iria passar.
Nós bem sabemos que Nero ele se divertia quando jogava os cristãos nos coliseus e assim soltava-se os leões para poder massacrar os servos do Senhor. Nero, em uma de suas crises de loucura, quando sua mãe está passando diante de si, ele olha agora para aquela mulher, dá ordem para os seus soldados abrir aquela mulher ao meio, porque ele queria ver aonde um Deus foi gerado, pois Nero se achava um Deus. Nós vamos ver também, amados irmãos, que Nero, quando ele manda tocar fogo em Roma, e dentre as cidades que não pega fogo é onde os cristãos estavam. Então Nero agora ele coloca a culpa nos cristãos e assim a perseguição aumenta ainda mais. Então, mediante a perseguição, amados irmãos, é normal com que os irmãos venham a desanimar na fé. Por causa das muitas lutas, tribulações, dificuldades da vida, nós nos sentimos abalados e muitas vezes damos aquela vacilada na fé. Sendo que é neste momento onde Deus manifesta a sua glória em nossas vidas. É nesse momento onde nós vemos Deus operando de uma forma tremenda e maravilhosa. Porque ser cristão e viver toda a sua vida de uma forma natural não é conhecer o Deus Todo-Poderoso, é não ter uma história para poder contar, é não ter um testemunho do poder e da glória de Deus. Só vive milagre da parte do Senhor aquele que passa por uma adversidade ou uma grande provação. Então Pedro, amados irmãos, agora ele escreve para aqueles irmãos encorajando-os, porque eles estavam deixando a fé e assim, amados irmãos, deixando a santidade ao Senhor. Então Pedro escreve dizendo para aqueles irmãos, não retrocedam, olhe para aquele a qual os chamou à santidade, a qual os tirou da onde vocês estavam, caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. Saiba que o Deus a qual vos escolhera, ele não errou no seu chamado. Aquele a qual te chamou, ele tinha certeza que você estaria aqui na noite deste dia. Saberia que a tribulação, a provação e a adversidade não iria parar a sua caminhada. Pedro, ele enfatiza a santidade. Pedro enfatiza, vocês são um povo santo. E o nosso Deus, ele é santo. Amados irmãos, então Pedro, ele vai começar agora a focar na obra feita por Deus. A obra feita pela Trindade para poder santificar um povo. Olha, por que era necessário Deus santificar um povo? É muito simples. Um Deus santo, ele só pode ter um povo santo. Um Deus separado, seus servos também têm que ser separados. É por isso que o versículo a qual ora nós lemos foi bem enfatizado. Sejam santos, porque eu sou santo. Preste bem atenção, irmão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Logo Pedro ele vai enfatizar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, escrevendo desta forma: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicadas entre vós. Então Pedro, amados irmãos, ele faz questão de falar acerca, de trazer a lembrança daqueles irmãos a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para poder santificar a humanidade a qual estava, amados irmãos, sendo condenada. Nós vamos ver na antiga aliança que Deus ele sempre fez aliança com o homem. Logo a primeira no jardim do Éden, uma aliança com Adão, em Gênesis capítulo de número 2.
aonde Deus vai dizer para Adão: Adão, esta é a aliança que eu faço contigo. De todos os frutos da terra você pode comer aqui desse jardim. Porém, a fruta do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Então era uma aliança condicional. Se Adão não comesse, a aliança estava ainda em vigor. Como, amados irmãos, Adão, nós bem sabemos que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele quebra essa aliança com Deus. Então agora o pecado passa a habitar dentro do ser humano. Então Deus, a qual já tinha um plano preparado desde antes da fundação do mundo, a história do ser humano vai continuar. A próxima aliança que Deus ele faz com o ser humano é depois que Deus ele manda o dilúvio sobre a terra. Esta é a aliança noélica que Deus fez com Noé, aonde Deus ele faz crescer o arco-íris e ele diz agora para toda a terra ouvir: eu nunca mais destruirei a terra ou mandarei o dilúvio sobre a terra, porque algo terrível acontecera. Então Deus agora faz uma aliança que ela é incondicional, aonde, amados irmãos, não importa o que o ser humano faça na terra, jamais acontecerá outro dilúvio, porque Deus vela pela sua palavra. É incondicional. Então Deus agora, amados irmãos, vai fazer uma nova aliança. A aliança com Abraão, quando Deus o chama, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela, vai para uma terra a qual eu ainda hei de lhe mostrar, e eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles a qual te amaldiçoarem, eu serei contigo, Abraão. Então Deus ele diz também para Abraão: e tu serás pai de multidões. É incondicional. Nós vimos que Abraão por diversas vezes falhou com Deus, mas pela promessa que fora incondicional, Deus cumpriu. Pois bem, nós vamos ver, amados irmãos, que depois, em Deuteronômio capítulo de número 30, versículos 3 e 4, Deus ele vai mostrar uma nova aliança, que ele reuniria todo o seu povo, mesmo que seja dos confins da terra, porque o pecado ele traz a divisão entre Deus e o homem, e também separa os santos do Senhor. Pois bem, porém Deus ele faz uma aliança incondicional, que ele traria o seu povo dos confins da terra. Nós vamos ver agora, amados irmãos, uma aliança muito importante, a aliança mosaica, onde Deus ele vai dar os 10 mandamentos ao povo. Deus tira o povo da terra do Egito, e agora vai fazer uma aliança com o povo, dizendo: olha, se vocês continuarem seguindo a minha aliança, obedecendo as minhas ordenanças e os meus mandamentos, eu continuarei abençoando vocês, ninguém vai resistir a vocês, as enfermidades que eu lancei sobre o Egito não alcançarão vocês, mas terão que guardar os meus mandamentos. Então aqui, amados irmãos, é a aliança mosaica. Então Deus ele dá os mandamentos para o povo. Para que servem os mandamentos? É muito simples: para poder revelar o caráter santo e puro de Deus, e também, amados irmãos, para poder revelar o que é pecado, o como que é, que eu sei aquilo que é errado, conhecendo aquilo que é certo. Então, pois bem, Deus agora se revela ao seu povo e faz uma aliança, como uma aliança entre um suzerano e um vassalo. Então nós vamos ver, amados irmãos, que Deus, em Deuteronômio capítulo 11, uma nova aliança é feita, e Deus coloca a bênção e a maldição. Era condicional: se o povo obedecesse, seriam abençoados; se não obedecessem, seriam amaldiçoados. Então, para a gente ganhar tempo, Deus agora vai fazer uma baita aliança, a aliança davídica, onde Deus ele vai dizer para Davi: Davi, da sua descendência nunca faltará um rei no trono.
Da sua descendência, o trono de Davi será eterno. É bem verdade que Davi, quando ele recebe, amados irmãos, esta aliança de Deus, ele está imaginando: os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos se assentarão no trono. Porém, Deus está, amados irmãos, falando de algo eterno, aonde Davi jamais, amados irmãos, imaginaria do que era que Deus estava falando, porque Deus estava dizendo: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Davi, virá da sua descendência, vai se assentar no trono, e o trono dele é eterno. Pois bem, só que teve um problema. Todas as alianças que eram condicionais, o homem quebrou. Todas elas nós quebramos. Nenhuma nós cumprimos, nenhuma delas. Todas foram quebradas. Na lei não tinha nada para resgatar o ser humano. A lei era como um raio-x. Nós vamos, tiramos o raio-x ele mostra o problema, mas ele não traz a cura. Então a lei, ela mostrava, amados irmãos, aonde o ser humano estava errado, aonde o ser humano errou. Então logo quebrando-se a lei, só restava a condenação. E qual era a condenação? Lago de fogo e enxofre, a separação de Deus. Porém aí eu vejo a maravilha de João 3,16. É quando o próprio Cristo, ele faz esta conexão. E Jesus, ele vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende, irmão, o que é que Deus acabara de fazer neste momento? O homem quebra a aliança, então o próprio Deus, ele desce dos céus, ele encarna para poder cumprir a parte da aliança que eu e você não conseguimos cumprir. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio para poder cumprir a lei, e cumprir a lei era obrigação minha e sua. Só que era algo impossível para o ser humano, porque a santidade de Deus é algo inalcançável. É inalcançável. Jesus, ele vai dizer, amados irmãos, em Mateus 5,17, eu vim para cumprir a lei, ou seja, eu vim para poder cumprir a lei em vosso lugar. Então, amados irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele cumprindo a lei agora, ele faz a parte que eu e você não conseguimos cumprir na aliança com Deus. Então, Jesus, ele cumprindo toda a lei, aí todo aquele que crê em Cristo, a lei é cumprida em Cristo em nosso favor. Nós vamos ver que logo, amados irmãos, Jesus, ele teve que cumprir a lei, porque a própria palavra de Deus, naquele grande dia, seria contrária a nós. Ia mostrar as nossas falhas, os nossos pecados, e nós seríamos condenados. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele vai estar discutindo com os fariseus, e logo Jesus, ele vai dizer assim, ó: o próprio Moisés é quem vos acusará diante de Deus. Os fariseus, eles se gloriavam, diziam que cumpriam os mandamentos, as leis e os profetas. Porém, Jesus vai deixar bem claro: vocês não fazem isso. Pelo contrário, além de vocês impedirem pessoas, além de vocês mesmos não quererem entrar no reino de Deus, vocês impedem que pessoas se acheguem a Deus. Então, logo, amados irmãos, nós vamos ver que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer para a sua igreja, dizendo assim, ó: filhinhos, não pequeis, mas saibais que se pecardes, tendes um advogado, o Senhor Jesus Cristo justo. Segundo Jesus, ele veio, amados irmãos, para poder se sacrificar e fazer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário.
é a sua segunda missão. Nós vamos ver, amados irmãos, que em Hebreus 10:4, o autor aos Hebreus ele vai deixar bem claro que o sangue de touros e bodes não era suficiente para poder resgatar o ser humano. Simplesmente, na antiga aliança, quando era sacrificado um animal por causa do pecado do ser humano, o pecado ele era encoberto e não apagado. Somente, amados irmãos, com o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que o pecado foi tirado, amados irmãos, do meio do ser humano. Então nós vamos ver que em João 1:29, nós vamos ver, amados irmãos, João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele sabia ou não sabia que ele teria êxito na sua missão? Sabia. Mas nós vamos ver em João 17:17. Jesus, ele vai fazer uma oração pelos seus discípulos e por aqueles a qual haveriam de se converter nos anos vindouros, pedindo ao Pai que os proteja, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde, que os santifique na sua palavra. E Jesus ele vai dizer: a tua palavra é a verdade, meu Pai. Jesus está preocupado, porque Jesus, ele sabe, ele conhece como que o pecado é destrutivo. Então nós vamos ver, amados irmãos, que ainda mesmo com o sacrifício de Cristo, a grande probabilidade do ser humano ser lançado no lago de fogo e enxofre ainda era muito grande, e isso preocupava o Senhor Jesus. Olha como pode isso, é muito simples. Vamos lá. João 19:30. O Senhor Jesus Cristo vai dizer na cruz do Calvário: está consumado. No original, tetelestai, aonde, amados irmãos, tetelestai era utilizado de diversas formas, porém algumas mais empregadas era quando um pai dava uma ordenança, uma missão a um filho, e quando aquele filho cumpria esta missão, ele voltava ao seu pai e dizia: pai, tetelestai, a obra que me destes para fazer, eu cumpri. Também era usado, amados irmãos, quando alguém quitava uma dívida. Recebia, amados irmãos, um papel, um documento, e neste documento vinha um carimbo escrito: tetelestai, isso agora lhe pertence. Ou quando alguém assumia a dívida de uma pessoa e quitava aquela dívida, aí logo recebia também um papel com um carimbo dito: tetelestai, a dívida está paga. Jesus saiu do céu, cumpriu a missão que o Pai deu. Jesus, amados irmãos, pagou a minha e a sua dívida. Então agora a dívida está paga. Ele comprou eu e você novamente para o Pai. Tetelestai, está pago. Nós vamos ver que em João 14:16, quando, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai ver para os seus discípulos e vai dizer que ele rogaria ao Pai para que enviasse um outro Consolador para não deixar os seus discípulos órfãos. Mas por que isso? Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o que acontece com os discípulos? O que acontece com a igreja? O que acontece com o povo santo do Senhor? Se desviam, vão pescar, vão embora de Jerusalém, estão desanimados, estão escondidos. Aí quando o Senhor Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Por quê, irmãos? A obra de Cristo estava completa, mas o pecado ainda poderia destruir toda a obra de Deus através do ser humano. Então agora, amados irmãos, nós vamos ver
a grande importância da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Pois bem, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. E este Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Nós vamos ver, amados irmãos, que quem convence o ser humano do seu próprio pecado é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Tudo isso para poder separar um povo para um Deus santo e ajudar esse povo a permanecer em santidade, que é o que nos falta hoje em dia. Vamos lá. Então agora, amados irmãos, o Senhor Jesus, ele dá uma ordenança aos seus discípulos, ao seu povo santo, dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que ser revestido de poder? Para quando vier a luta, a tribulação, não acontecer o que aconteceram com vós, vocês fugiram. Eu disse para vocês que eu entregaria a minha vida e ao terceiro dia eu ressuscitaria e encontraria com vocês, mas vocês não creram. Então, amados irmãos, o revestimento de poder é essencial na vida de um crente. Porque o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios dizendo: mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Então qual é o conselho de Paulo? É que se revista do Espírito Santo, se encha da presença de Deus antes de chegar o dia mau, porque pode chegar o dia mau e nós não suportarmos tal tempestade sobre as nossas vidas. Então, para poder se manter santo, irmão, para poder se manter separado a um Deus santo e separado, não é fácil, é necessário buscar a presença do Espírito Santo. Quando o homem ele peca no jardim do Éden, o pecado passa a habitar dentro do ser humano. E o Espírito Santo de Deus, ele usava o ser humano na antiga aliança, sim. Vamos usar aqui Sansão como exemplo. É o exemplo mais claro da atuação do Espírito Santo. Sansão, ele não era um homem forte todo o tempo, 24 horas por dia. Apenas quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, Sansão se tornava um homem forte. Porém, amados irmãos, era esporádico. Assim como os profetas, assim como as pessoas que eram usadas por Deus. O Espírito vinha sobre ele, ele profetizava, fazia aquela obra, Sansão ficava forte, mas quando o Espírito se retirava, se tornava como qualquer homem normal. Por que isso? Porque o Espírito não podia habitar dentro do ser humano. Porque o pecado expulsava o Espírito Santo de dentro do ser humano. Porém, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, agora, amados irmãos, o pecado fora expiado e o próprio Deus agora pode também habitar dentro do ser humano e ajudar ele a lutar contra o pecado. Então agora, basta nós tomarmos o conselho de Paulo. Não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver em João 14,6, que o Senhor Jesus Cristo ele deixou bem claro. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Oh glória! Aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vimos na escola dominical, aquilo que nós aprendemos no culto de ensino ou de doutrina, quando muitas vezes estamos pregando, evangelizando, o Espírito Santo de Deus traz a nossa mente e nos faz lembrar daquilo que é útil para aquele momento na obra. Porque é um povo santo,
Sede santos, porque eu sou santo. Oh, glória. Amados irmãos, nós vamos ver que ninguém investe em alguma coisa para ter prejuízo. Já viu isso? Eu vou investir nisso aqui porque eu quero ter prejuízo. Não existe isso. Então entenda, irmão. Deus investiu em mim, em você. E Deus sabia que não era prejuízo. Deus investiu alto, pesado no ser humano, porque sabia que não era prejuízo. Olha, por que não era prejuízo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não podemos de maneira alguma deixar que o sacrifício de Cristo, que a obra de Deus na antiga aliança, o sacrifício de Cristo, a descida do Espírito Santo seja em vão em nossas vidas. Olha, então o que eu devo fazer? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Então entenda, irmão, o que é que entristece o Espírito Santo? É palavra torpe, é pornografia, fornicação, amados irmãos, adultério. Isso entristece o Espírito Santo de Deus e não nos mostra que nós somos um povo separado. Está normal nos nossos dias. Está normal. Por quê? Porque o temor do Senhor já saiu do coração de muitos, infelizmente. Hoje não se há mais um temor de alguém a qual adultera durante a manhã e à noite está sobre o altar do Senhor. Mas saiba de uma coisa: Deus está vendo todas essas coisas dessa geração a qual nós vivemos no dia de hoje, aonde, amados irmãos, passa a madrugada na balada e vai pregar na consagração. Deus está vendo todas as coisas. Irmão, é porque antes, na antiga aliança, Deus matava na hora. Não mudou muito não, porque, preste bem atenção, uma certa feita eu ouvi um testemunho de um pastor, aonde, amados irmãos, ele pregava que era uma bênção, um evangelista, para melhor dizendo. E este homem, amados irmãos, aonde ele ia, Deus usava ele poderosamente. Porém, ele começou a se sentir sujo com aquela situação, e ele começou a dizer: Deus, usa alguém para me desmascarar. Eu não consigo, Senhor, parar. Então usa alguém. Então ele ia pregar em um grande congresso. Então naquele dia ele passou, amados irmãos, o dia inteiro orando e dizendo: Deus, usa alguém hoje para me envergonhar no meio de todos. Nesse dia Deus usou ele poderosamente, várias almas se converteram, cura, batismo com o Espírito Santo aconteceu. Aí quando ele chegou em casa, ele foi orar: Deus, eu não entendi, foi nada. Eu pedi para o Senhor tirar a minha capa, me desmascarar, me envergonhar no meio daquela multidão, e o Senhor opera daquela maneira. Aí quando ele vai dormir, ele tem uma revelação em sonho. E nesse sonho, ele viu um anjo chegando perto da sua cama, estendendo a espada para ele, dizendo: eu te espero no juízo final. Eu te espero no juízo final. Nós vemos, ouvimos e percebemos pessoas que se dizem ser servos de Cristo, dando um mau testemunho. Porém, amados irmãos, João, ele vai deixar bem claro para a sua igreja: saibais, irmãos, que esses tais saíram do meio de nós, mas eles nunca foram um de nós. Jesus, ele deixou bem claro: é mistério que essas coisas aconteçam.
É mistério que vai acontecer os escândalos, mas sai daquele a qual vier o escândalo. Senhor, quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que é limpo de coração, aquele que é puro de coração e limpo de mãos, aquele a qual renuncia ao mundo, aquele a qual, amados irmãos, não vai de encontro com os pratos de Satanás, aquele a qual rejeita os prazeres desta terra. Este é o povo santo e separado que vai entrar no reino de Deus. Um Deus santo, um Deus santo. Ele mostrou para um povo uma lei santa. Esse povo não conseguiu cumprir, o próprio Deus desceu do céu e cumpriu esta lei santa para que um povo santo simplesmente acredite nele para entrar no reino de Deus. Todas as alianças nós quebramos. E infelizmente a nossa geração continua ainda a quebrar alianças com Deus. Nós vivemos como se o arrebatamento da igreja não fosse acontecer. Nós vivemos como nos tempos de Noé, literalmente, amados irmãos. Fazemos planos para longo prazo, mas não sabemos o dia de amanhã. O Senhor, Ele disse que o dia do Senhor seria como um ladrão na noite, quando ninguém espera, quando ninguém está aguardando. Esta será o dia da vinda do Senhor. Aí será o dia, amados irmãos, aonde nós veremos aqueles a qual se santificaram, se esforçaram, lutaram contra si mesmo, mataram o seu velho homem, ressuscitaram em Cristo, mesmo chorando, caminhando, não abriram mão da santidade ao Senhor. Infelizmente, para a gente encerrar, infelizmente, nos dias de hoje, o sacrifício de Cristo tem sido invalidado na vida de muitos. Tem caído no esquecimento. E é interessante que em toda a ceia nós lemos: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. A nossa geração, se nós continuarmos da forma que está, eu temo pela nossa salvação. E temo, amados irmãos, ainda mais pela geração que está se levantando agora. Quando esta geração passar, mais difícil ficará para a próxima geração. Podemos ver, através, amados irmãos, dos nossos filhos hoje em dia, aonde tudo é difícil. E na igreja não tem sido diferente. Os cultos de oração cada dia mais vazios. Os cultos de ensino nem se fala. Escola dominical dá trabalho. Porque a nossa geração se esqueceu que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Mas ainda assim, mesmo em meio a esse turbilhão, amados, há um povo que permanece santo, em santificação, que não abre mão do passageiro para poder ganhar aquilo que é eterno. Então entende, irmão, aquilo que está guardado para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem guardado para nós. Aí Pedro vai dizer
dizer: não deixe a vossa santidade, porque o Senhor vos tirou do lago de fogo e enxofre. Deus vos tirou do lamaçal do pecado para se tornarem um povo santo. Aí Paulo ele vai dizer: essa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória qual está reservado para nós. Então aguenta, suporta só mais um pouquinho de tempo e verás que vai valer a pena. Falta pouco para a trombeta soar. Falta pouco, não desista agora. Tanto tempo, falta pouco, é em breve, e nós vamos ver que vai valer a pena ser um povo separado, santo e escolhido de Deus. Deus abençoe.